Olá, meus amores! Hoje eu estou aqui para te ensinar a como comprar o tapete ideal para o seu ambiente. Tanto nas questões das medidas, nós vamos te ensinar a como tirar as medidas da sua sala, sala de jantar e quarto, e também os vários tipos de tapetes que temos disponível no mercado hoje. Antes de mais nada, curta e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está à procura de um tapete, mas não sabe o tapete ideal para o ambiente dele e não sabe como tirar a medida desse ambiente. Primeiramente, nós vamos começar como medir o seu ambiente. Nos homes, que é aquela sala de televisão, geralmente nós medimos o tapete de duas formas, pessoal. A primeira forma é você medir o seu sofá de braço a braço e o tapete ele pode entrar somente 10 centímetros embaixo do sofá. Mesmo aqueles sofás que são retráteis, ele precisa entrar esses 10 centímetros para poder correr as rodinhas da retrátil. Então fica uma excelente medida e não dá muito trabalho na hora da manutenção do tapete, de tirar esse tapete para limpeza, porque se o tapete ele está muito embaixo do sofá, ele dá muito trabalho porque os sofás geralmente são pesados e dá muito trabalho para você tirar debaixo do sofá esse tapete. Então somente 10 centímetros é o suficiente embaixo desse sofá. Então nós medimos de braço a braço e sempre colocando 10 centímetros embaixo do sofá até o seu home. Se o seu painel for suspenso, você mede até o final do painel, até chegar encostado na parede esse tapete. Se ele não for suspenso, se ele tiver uma rack, você mede até na frente da rack. O tapete não precisa ficar embaixo da rack do painel. Então, o seu tapete pode pegar de braço a braço do sofá, ele pode ficar justo, ou se você tiver espaço, esse tapete também pode passar para as laterais do sofá. 25 centímetros de cada lado, meio metro de cada lado, você pode passar, não tem problema algum. Se o tapete for um pouco maior, ele sempre vai integrar mais o ambiente, então ele fica um ambiente mais bonito sim. E entrando embaixo do sofá, os 10 centímetros, chegando até na frente da rack, não entrando embaixo dela, ou se o seu painel for suspenso, pode entrar lá embaixo do seu painel. Fica muito bacana, pessoal. Sempre nós falamos para encaixar medidas padrões de tapetes, que você gasta muito menos para adquirir esse tipo de tapete. Depois eu vou falar para vocês o que seriam as medidas padrões. No living, que é aquela sala de visita, nós vamos medir o tapete de outra forma. Geralmente o pessoal usa muito no living um sofá com duas poltronas e um recamier. Então esse tapete ele deve pegar toda a extensão do sofá, sempre encaixando pelo menos nos primeiros pés da poltrona e com o recamier sempre dentro do tapete. Ou o tapete integra todo o ambiente, ele pega todo o sofá embaixo dele inteiro e também embaixo das poltronas e embaixo do recamier. Se tiver mesas de canto, tudo entra em cima desse tapete, pessoal. É uma outra forma de medir, que é o living. Na sala de jantar, nós sempre verificamos primeiramente o tamanho do tampo da mesa. Então vamos exemplificar uma mesa retangular no tamanho 2x1. O tapete ele sempre vai ser meio metro a mais de cada lado dessa mesa. Então o tapete ideal seria um tapete 3x2, para quando a pessoa puxar a cadeira, essa cadeira permanecer dentro do tapete. Para mesas redondas e mesas quadradas, nós continuamos com meio metro de cada lado da mesa. Então, exemplificando, se a sua mesa for quadrada de 1,5 por 1,5, o seu tapete ele vai ser quadrado de 2,5 por 2,5. E se a sua mesa for redonda, você já tem duas opções de tapetes. Ou colocar um tapete redondo, então exemplificando, se ela for uma mesa de 1,20 m de diâmetro, o tapete ideal é um tapete de 2,20 m de diâmetro. Ou, hoje em dia, usa muito também mesas redondas com tapetes quadrados. Fica muito bacana, pessoal. Então, exemplificando, se a sua mesa é redonda de 1,20 m de diâmetro, você pode usar um tapete quadrado de 2,20 por 2,20 embaixo dessa mesa. Também fica muito moderno. No quarto, existem 3 formas de você medir o tapete ideal. Para quem gosta de um pouco mais de praticidade, você pode usar somente aqueles 2 tapetes na lateral da cama, em frente à sua mesa de cabeceira. Geralmente é uma passadeira de 1,80 m por 60 ou um tapetinho menor, mais centralizado, de 1,20 por 60,
também dá super certo. Esse seria uma opção para quem quer um pouco mais de praticidade na hora da manutenção e limpeza desse tapete. Segunda opção, e nós vamos exemplificar em fotos para vocês, para ficar mais fácil de entender, é sempre quando você tem as mesas de cabeceira e a cama, você vai usar esse tapete saindo da frente da mesa de cabeceira para frente da cama, e aí você pode passar somente meio metro na frente dessa cama, ou se você tiver espaço, também pode ser um tapete um pouco maior em frente da cama, não tem problema nenhum. A terceira forma de medir é quando você tem a cama e as mesas de cabeceira, é sempre usar o tapete também embaixo de todos esses móveis, pegando embaixo das mesas de cabeceira e também da cama, podendo passar somente meio metro na frente da cama, ou se você tiver mais espaço, também pode ser um tapete maior. Agora nós vamos falar dos tipos de tapetes existentes no mercado hoje, das medidas padrões e dos tapetes sob medida, e também qual o tapete ideal para cada ambiente. O que são medidas padrões de tapetes? As medidas padrões de tapetes são aqueles tapetes que são produzidos em alta escala em fábricas. Por exemplo, nas medidas 1,5 por 2, 2 por 2,5, 2 por 3, 2,5 por 3,5 e 3 por 4 são tapetes em medidas padrões, que você vai pagar muito mais em conta em qualquer loja que você for. Se você cair num tapete fora dessas medidas, você cai num tapete sob medida, que é o que a gente mais evita. Por que os tapetes sob medida são muito mais caros? Porque a fábrica ela para totalmente o que ela está fazendo para cortar especificamente aquele tapete naquela medida específica para o cliente. Qual o tapete ideal para a sua sala de jantar? Para as salas de jantar, geralmente nós usamos tapetes mais práticos para a limpeza. Um deles é o sisal, que é esse estilo de tapete aqui que nós temos disponíveis em várias cores e fabricamos sob medida de acordo com a medida que você precisa para a sua mesa, para o seu tampo, como eu expliquei nas medidas de tapetes. O sisal é um tapete muito bacana, ele é baixinho, sequinho e é super prático para limpeza. Pode passar somente um aspirador, um pano úmido com limpa-carpete também. Segundo tapete mais usado em sala de jantar, e esse tapete também é uma novidade, serve para outros ambientes que eu vou falar para vocês, é esse tapete de PVC. Ele é um tapete emborrachado em cima e também embaixo. É um tapete também muito usado em áreas gourmet. Ele pode molhar esse tapete, pessoal. Pode só passar um pano úmido para limpar. Se cair um molho, alguma coisa desse tipo, ele é um tapete muito prático. É só um pano úmido com detergente e esse tapete está limpo. Você nunca vai tirar ele debaixo da mesa ou do ambiente para mandar lavar ou limpar. Você mesmo consegue fazer a limpeza desse tapete. Esse tapete também é um excelente tapete para quem tem animais domésticos. Ele é um tapete que o animalzinho pode fazer xixi, você pode vir com pano ou com papel toalha, passar e limpar, pode passar um limpa-carpete, um Veja, qualquer coisa desse tipo, para somente tirar o cheiro, até mesmo um desinfetante. Ele é um tapete que ele não danifica. É muito bacana também para quem tem idosos em casa, porque ele é um tapete antiderrapante. Ele é muito legal para a questão de limpeza e manutenção. Qual o tapete ideal para o seu home, que é aquele lugar que a gente quer muito conforto? O tapete ideal para o seu home são aqueles tapetes que trazem mais conforto e sofisticação. Aqueles tapetes de pelos altos, de fio de seda, não são mais usados. Hoje foram substituídos por tapetes de pelinho baixo como esses, só que com um toque muito macio, que traz muito conforto para o ambiente. Também podem ser usados no home tapetes estonados, que são esses tapetes estilos manchados, um pouco mais de cor, ou também com tons neutros e um pouco mais escuros, que fica muito bacana em home, pois ele fecha um pouco mais o ambiente, deixa aquele ambiente mais confortável. E também tapetes geométricos, como esse daqui. Você pode também usar no seu home tapetes geométricos.
Para o living, os tapetes mais utilizados hoje são os tapetes estonados. Porém, sempre optamos por estonados um pouco mais neutros, um pouco menos de cor ou um pouco menos de misturas, que fica muito mais fácil de você compor com a decoração, com as almofadas, poltronas, sempre trabalhando o sofá e as poltronas em bases neutras, como um linho cru, um linho pro cinza ou também preto, para depois jogar cores nos detalhes desse living. Nós sempre optamos por tapetes de cores mais neutras, como esse, que ele tem a base mais para um cinza, off-white e bege. Combina com qualquer cor de estofado e poltronas e também com cores mais vibrantes que você pode utilizar na decoração e almofadas. Podemos utilizar tapetes estonados no living com um pouquinho mais de cor. Por exemplo, esse daqui, ele tem um leve pontilhado em terracota e também em azul. Você chega muito perto do tapete e você consegue ver. Então ele se torna um tapete neutro, só que um pouquinho mais de cor, que você pode trabalhar esses mesmos tons em almofadas e decorações. Também podem ser utilizados nos livings tapetes geométricos, como esse que eu mostrei para vocês também, de opção para o home. Também pode ser usado no living, fica muito moderno. Só que hoje os tapetes estonados são os mais vendidos para living. Qual o tapete ideal para o seu quarto? Hoje os tapetes mais usados em quartos são: o primeiro deles, o pele de coelho. Esse tapete é um tapete muito macio. Nós temos em medidas padrões e também sob medida. Ele é um tapete com toque sensacional, disponível em várias cores, como branco, cinza, rosé e bege. Ele é um tapete que fica super legal com vários tipos de cobre-leito. Você pode usar cobre-leito estampados, porque o tapete ele é um tapete liso. Então fica super bacana para você fazer composições, além de ser muito confortável. Outro tapete muito utilizado em quartos são os tapetes de pelinho baixo, como esse daqui. Ele fica super bacana, também é um tapete bem confortável e ele é um tapete liso, disponível em várias cores, como cinza, rosé, platina, verdinho, o marfim e o castor. Ele é um tapete muito bonito, combina também com qualquer cobre-leito, tanto liso quanto estampado. É um tapete super versátil e o mais legal de todos, que ele é anti-alérgico. Esse tapete também é um tapete muito aconselhado para quartos de criança e bebês. Ele é um tapete anti-alérgico, de pelinho baixo, fácil manutenção, você pode somente passar um aspirador e de 15 em 15 dias limpar o tapete com um limpa-carpete. Para quem gosta de praticidade, nós temos também o tapete belga. São tapetes bem fininhos que você consegue fazer a lavagem dele em casa. Ele é um tapete que ele é muito levinho, em qualquer medida que você encontre ele, que você pode lavar com detergente neutro e água e colocar para secar sempre na sombra. É um tapete super leve e bem bacana para quem quer praticidade. O tapete belga pode ser usado em quartos, home, living e sala de jantar, em qualquer um desses ambientes que nós falamos no vídeo. Sempre optando por cores mais neutras em quarto, ele pode ser usado no seu home, assim em cores mais escuras como esse. No seu living, sempre optando por cores mais neutras e também no quarto, sempre optando por cores mais neutras, para você combinar com qualquer cor de cobre-leito. O mais importante, limpeza e manutenção de todos esses tapetes que eu mostrei. Dia a dia, pessoal, pelo menos umas 2 vezes por semana, nós pedimos que sempre passe aspirador, para tirar aquele pozinho que fica por cima ali que o tapete segura, por mais que ele seja pelo baixo. De 15 em 15 dias, depois que você passou o aspirador, nós geralmente utilizamos um limpa-carpete. Você dilui uma tampa do limpa-carpete em pelo menos 2 litros de água. E só umedece um pano, não pode molhar o pano, pessoal, somente deixar o pano úmido e você passa no tapete com um rodo mesmo, como se fosse passar no chão. O tapete fica sempre limpinho e cheiroso limpando dessa forma. Por último, um aviso para vocês.
Nada disso que eu falei nos tipos de tapetes é uma regra. São os tapetes mais usados em cada ambiente. Mas, por exemplo, às vezes você tem um projeto mais rústico e quer usar um tapete de sisal no living. Fica muito lindo também, dependendo do projeto da sua casa. Nós só mostramos os tapetes mais usados em cada ambiente hoje e o que você pode encontrar com mais facilidade no mercado. Tudo depende do projeto que você tem de casa ou apartamento. Você pode também utilizar tapetes estonados em quartos, fica super moderno, mas sempre lembrando que os seus cobre-leitos devem sempre ser cobre-leitos lisos, sem muitas estampas, porque senão você briga muito com o tapete. Então foi isso, pessoal, tudo sobre tapete para vocês, como e onde usar, quais as medidas padrões, os tapetes sob medida, por que o tapete sob medida é mais caro e também a manutenção do seu tapete. Tudo isso você encontra nesse vídeo. E aí, qual tapete você escolhe para utilizar no seu ambiente? Conte para nós nos comentários e curte e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!